sejam todas muito bem-vindas ao PodPsi, o podcast da Psi de Negócio. Nesse podcast eu vou trazer sempre casos reais, pessoas que estão na psicologia, transformando as suas carreiras, saindo da caixinha e conseguindo construir modelos de negócio sustentáveis para conseguir faturar mais com menos agenda cheia. E hoje eu tenho aqui comigo Cláudia Botelho. Muito prazer em ter você aqui, te receber nesse momento que a gente está estreando, inclusive, esse podcast, sabia? Olha, que honra ser a primeira convidada do podcast. Obrigada pelo convite, muito honrada em poder participar. Quero te apresentar para a nossa audiência, porque você tem construído uma carreira de muita referência, de muita autoridade na área da orientação profissional. Vamos falar aqui para o pessoal todas as novidades que estão vindo por aí, esse olhar para a tecnologia, para a inovação. Mas antes da gente falar desta construção que inclusive nós fazemos juntas, eu quero que você se apresente aqui para o público do Psi de Negócio. Eu sou Cláudia Botelho, eu sou psicóloga, mas a minha história ela não começa na psicologia. A minha história começa na educação. Eu sou pedagoga, professora de português. Eu atuei em escola privada do Rio de Janeiro durante 30 anos. Em 2023 eu me aposentei quando eu decidi definitivamente viver da psicologia e da orientação profissional. Já que a orientação profissional, ela faz parte da minha própria história de carreira, né? Então, eu sou o meu primeiro caso de sucesso de orientação profissional, porque eu fiz transição de carreira. Então, Cláudia, conta para o pessoal aqui do Psi de Negócio como foi esse momento da transição, porque é algo que eu observo acontecer bastante na psicologia, muitos profissionais trabalhando em outros ambientes, muitas vezes no recursos humanos, na área escolar, muitos funcionários públicos também, que desejam fazer essa transição. Como é que foi para você? A transição para mim aconteceu no momento quando eu comecei a perceber meus amigos se aposentando e voltando para a sala de aula. Foi quando eu me dei conta de que talvez esse não fosse o meu planejamento de vida. Eu não queria mais fazer aquilo até me aposentar, depois que eu me aposentasse. Então foi quando eu comecei a pensar o que eu faria depois que eu tivesse trabalhado como professora. E nessa época eu não sabia que existia um profissional especializado em ajudar pessoas a pensar a sua carreira, que é o que eu faço hoje, orientação profissional. Então eu fiz de uma forma muito intuitiva, muito autodidata, o meu próprio planejamento de carreira. Foi quando eu decidi cursar psicologia e me planejar para que depois que meus filhos já terminassem o ensino também regular, porque tinham bolsa, eu pudesse me aposentar e viver da psicologia. Então, houve todo um planejamento, passo a passo, de onde eu queria estar, né, em quanto tempo e o que eu precisava fazer. E esse é o trabalho também da orientação profissional, né? Foi assim que eu cheguei. E interessante que quando você foi fazendo essa transição e foi também observando que você estava fazendo o próprio processo que você propõe para as pessoas que chegam até você, você também estava nesse ambiente que te pedia esse contato constante. Algo que eu falo bastante para as pessoas é a importância da gente estar com uma escuta qualificada e com a prática, né? E lá dentro da prática escolar, você soube fazer uma transição que também aproveitasse tudo isso que já tinha sido construído, né? Porque eu entendo como algo primordial a gente não descartar aquilo que foi vivido e sim melhorar e aproveitar e conseguir trazer todo esse DNA. Como que foi essa jornada para você na educação e como que isso te ajuda a ter um trabalho de orientação profissional com ainda mais bagagem, com ainda mais visão do que os jovens precisam nos dias atuais? Isso é muito importante. Eu acho que isso me posiciona num lugar que talvez nenhum outro orientador profissional tenha, porque eu tenho 30 anos de experiência em sala de aula, eu convivi 30 anos com adolescente, com família. Então, essa visão, esse conhecimento do que é a sala de aula, do que é um adolescente, do que é a dúvida, do que é a angústia, isso aí eu tenho. Fora toda a experiência e a prática de sistematizar processos, projetos, atividades. Isso eu também aprendi muito na educação. Então, isso me facilita bastante na prática clínica de organizar e estruturar tudo aquilo que eu faço. Tá. E nessa jornada de organizar e estruturar tudo aquilo que você faz, você chega na mentoria Gaia, né, para ser acompanhada por mim.
E eu lembro que quando você começou, você já chegou com um grande desafio. Você falou, Bianca, eu quero ser a maior referência do Rio de Janeiro de orientação profissional. E eu acredito que a gente já está muito próximo disso, se é que você já não é essa grande referência. Como é que é esse tipo de pensamento, que é algo que não é natural na psicologia? Direcionar a mentalidade para aquilo que se quer alcançar e olhar o que eu preciso fazer para chegar lá. Como é que é isso para você? Como é que você construiu também esse desejo e essa visão? Quando a gente vem de uma outra carreira já estável, né, estabelecida, porque eu tinha uma carreira como professora estabelecida, eu era reconhecida, eu trabalhava num dos colégios, nos maiores colégios do Rio de Janeiro. Então, eu não me via, eu não admitia construir uma carreira que não me desse pelo menos o que eu já tinha. Então, isso já me colocava num lugar de desejar algo que me posicionasse de uma forma que não tinha como ter menos do que eu tinha. Então, eu queria ser referência no Rio de Janeiro, né? Hoje eu estou próximo a isso, para mim não tenho mais agenda, né? Então é difícil marcar. Mas eu chego para você com a ideia de muitos projetos, né? Então, a necessidade de focar exatamente naquilo que eu queria fazer. E foi quando eu descobri a importância, junto com você, de criar um método, né? Um método que fosse meu. E a partir daí eu desenvolvi a metodologia Rumo de orientação profissional. E como eu sempre tive, que foi uma das coisas também que nos aproximou, interesse por tecnologia, e eu sempre trabalhei com tecnologia dentro da sala de aula. Sim. Inclusive, eu sou embaixadora do Kahoot, que é uma plataforma de gamificação, porque eu sempre tive muito interesse com tecnologia. Eu imaginei que eu queria fazer um processo de orientação diferenciado. Eu também não queria fazer um processo de orientação como todo mundo faz, usando o Google Drive, PDF. Não que isso seja ruim, seja errado. Não, isso funciona. Mas eu queria que o meu processo fosse diferenciado e que meu processo fosse digital. Então, eu planejei toda uma jornada digital para a orientação profissional. E pesquisando, eu descobri, como pessoa jurídica que sou agora, que o Sebrae ajuda microempresários. E através do Sebrae Tech, que é um incentivo para ideias inovadoras e digitais, e principalmente relacionadas à educação, eu tive o apoio do Sebrae e eu estou desenvolvendo 2 plataformas digitais de orientação profissional. Não bastasse uma, né? Tem que ser duas, né? Uma vai ser para uso mediado, com o meu acompanhamento e o acompanhamento do meu time de psicólogas que foram treinadas na metodologia e são supervisionadas por mim. E uma outra plataforma que vai ser autoguiada, que vai ser uma proposta de inovação para ajudar na disciplina de projeto de vida das escolas de ensino médio. Então, ela pode entrar como um recurso a mais para complementar o trabalho de projeto de vida. Interessante, porque quando a gente faz a construção da metodologia, a gente tem diversos caminhos que a gente pode seguir. O ponto focal da metodologia é você criar algo que te posicione e demonstre o seu diferencial. Porque a gente sabe que não só na psicologia, mas no mundo não existe concorrência. O que existe são pessoas tentando fazer tudo a mesma coisa e não conseguindo elevar, né, mostrar a percepção de valor sobre o seu trabalho, exatamente porque ali na outra esquina pode ter outro profissional fazendo. E você construir essa metodologia e conseguir posicioná-la e mostrá-la o seu diferencial é o que vai fazer a grande diferença. Mas com ela, um mundo de possibilidades se abre. E você construiu essas 2 jornadas. A jornada da construção dos sistemas e a jornada do treinamento da equipe, que hoje te permite não ter agenda para atender e ainda assim continuar recebendo pessoas para orientação profissional e direcionando para essa equipe. Explica para o pessoal aqui do Psi de Negócio como que funciona a sua metodologia Rumo. A metodologia Rumo, ela está apoiada em 4 pilares, que são as iniciais da minha marca, Rumo. Então, são 4 etapas, o R de reconhecer, o U de ultrapassar, o M de mapear e o O de organizar. Então, a metodologia, além de posicionar, ela cria uma sistematização, que eu consigo replicar o método para outras pessoas. Então, antes eu fazia orientação profissional, eu fazia muito bem, mas as pessoas me perguntavam, como que você faz? Eu não sabia ensinar o jeito que eu fazia. Então, a metodologia, ela te proporciona ter um processo que é replicável. E aí, a meta é continuar tendo os profissionais que atendem, treinados por mim,
Mas assim que a metodologia estiver na plataforma, a ideia também é licenciar a plataforma para outros profissionais que queiram atender em orientação profissional, intermediados pela plataforma da nossa metodologia. Então, nós vamos certificar esses profissionais, esses psicólogos que não farão parte do meu time, mas eles usarão a plataforma pagando uma licença para que eles possam fazer os processos de orientação dos seus pacientes, dos seus clientes, através da plataforma também. E caso queiram supervisão, eu também vou dar supervisão, né? Vou dar esse suporte se eles precisarem. Muito interessante, porque é a junção de alguns modelos de negócio que eu explico para vocês, e eu sempre gosto de falar, né? Eu costumo apresentar 7 possibilidades de modelos de negócio como possibilidades, mas não gosto nunca de deixar vocês amarradinhos disso, porque o universo é gigante e a gente pode fazer as nossas próprias construções. O melhor de empreender na psicologia é exatamente isso, eu poder construir o negócio que eu quero. E você conseguiu unir a questão do modelo de negócio de clínica com uma equipe treinada, focada, especialista, junto com produtos com sistema, com IA integrada, a parceria com o Sebrae, que foi uma baita de uma sacada, já te parabenizei tanto por isso, né? Como é importante quando o psicólogo, ele se vê como empreendedor. Porque se você não se visse como empreendedora, jamais você teria batido na porta do Sebrae. Você estaria lá no seu consultório só pensando naquele modelo de negócio de consultório. Então, você conseguir se colocar nessa posição te abriu mais uma possibilidade de modelo de negócio. E a construção para se tornar a meta principal, que é referência, em orientação profissional, não só no Rio de Janeiro, mas a nível de Brasil, é uma consequência de todos esses passos e principalmente todas essas ações, que é algo que a gente fala bastante. Conta para o pessoal aqui do Psi de Negócio o quanto está em um processo de mentoria, em um grupo forte como você faz parte, fez a diferença para toda essa construção acontecer nos últimos aí 6, 7 meses. São 6, 7 meses. Então, eu sou uma pessoa de muitas ideias e de muita ação. Então, pessoas de muitas ideias e de muita ação tem uma grande vantagem, mas também tem uma desvantagem, que é o risco de se perder. Né? Então, poder estar com você me ajudou a colocar um norte, né? E perseguir aquilo que realmente eu precisava fazer. Né? Então, isso fez a diferença na metodologia, né? Eu acho que da mesma forma que eu quis sistematizar a minha metodologia, o papel da mentoria na minha vida foi sistematizar o meu processo. Né? Então, dar corpo, dar estrutura para tudo aquilo que eu já fazia, e era uma energia muito dispersada em muitas frentes, e quando eu consegui colocar a energia em uma frente, que era a frente que fazia sentido para mim, a coisa ela está florescendo, porque eu acho que muitas das coisas que eu estou fazendo, elas ainda estão plantadas e elas estão começando a dar um brotinho, mas eu tenho a expectativa e a perspectiva de que serão muitos frutos, né? Isso vai ainda germinar, né? A empresa que me acolheu do Sebrae, né? A empresa que pegou na minha mão e está fazendo a minha plataforma, a primeira jornada, nós viramos parceiros. E a segunda jornada, ela está nascendo fruto dessa parceria dessa empresa, que acredita no meu trabalho e acredita tanto que estar junto comigo e ajudar a gente a criar essa outra plataforma da qual nós somos sócios, né? Então, a ideia dessa outra plataforma é entrar nas escolas particulares do Brasil, e já temos planos de criar uma terceira plataforma que tem uma pegada muito mais democrática e social, que é para levar a possibilidade de escolha para o ensino público, né? Para dar sonho, para dar possibilidade de querer mudar de vida e melhorar, porque a gente só pode ter desejos quando a gente tem informação. Então, se o jovem não sabe o que existe, ele não pode desejar querer mudar de vida. Sim. Então, essa é a nossa meta social, né? Mas como você mesmo ensina, para a gente ajudar os outros, a gente primeiro precisa se ajudar. Sim. Então, esses são
são as cenas dos próximos capítulos. Que acontecerão com toda certeza. Vou fazer um jogo rápido contigo. Vou falar uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá bom. Psicologia. Sucesso. Psi de negócio. Parceria. Simbora. Agora. Muito bom, Claudinha. Deixa um recado para as psi de negócio que estão aqui escutando a gente. O que você gostaria de falar para essa psicóloga para que ela possa crescer, prosperar, faturar mais, com menos agenda cheia, que nem você faz? Eu acho que é não ter medo e eu acho que é ter atitude. Porque não adianta só a gente ter muitas ideias, a gente ter muitos desejos, se a gente não faz nada. Então, eu acho que a gente precisa agir, mesmo quando a gente ainda não tem todos os recursos, quando a gente não tem todas as respostas, porque as coisas vão acontecendo no meio do caminho. Então, se alguém me pergunta, se alguém me pede alguma coisa, você tem isso? Você faz isso? Eu sempre digo que eu faço, mesmo que eu não faça, se for do meu interesse. E aí eu vou correr atrás para aprender, para dar meu jeito, e foi assim que eu fui abrindo os meus caminhos. E uma outra coisa que eu acho fundamental, faça contatos. Tenha rede, porque é isso que faz o nosso trabalho crescer. Muito bom, Cláudia, muito obrigada por você Obrigada, estar aqui no Bianca. Pod Psi. Foi ótimo conversar contigo. Eu tenho certeza absoluta que seus projetos todos serão realizados e que a gente vai conseguir impactar muita gente nesse país. Parabéns, viu? Obrigada. E eu te vejo no próximo Pod Psi. Se você ainda não é inscrita nesse canal, por favor, hein? Não saia daqui sem clicar aqui no botão se inscrever. Curte e deixa um comentário aí pra Claudinha, para que ela possa chegar cada vez mais longe.